Olá! Olá, muito boa noite! Bem-vindos ao Shana Lua Apresenta Astro Lovers! E hoje com uma presença internacional! Pois é! Shana Lua anda em grandes mares, grandes marés. Vou apresentar-vos o Nando Guimarães, um astrólogo que já veio a Lisboa, ao simpósio da ASPA, da Luso Brasileira, em 2015, aliás, e com quem eu tenho o prazer de conversar bastante online. E que eu vos vou passar a apresentar. Ele é astrólogo, ele é professor, ele é tradutor celeste, ele estudou em São Paulo, estudou com a Escola Regulus, estudou com a Escola Astro Center, começou a estudar astrologia em 82. Imaginem, 82. Também estudou nos Estados Unidos a partir de 95 e muitas mais coisas de escolas eu vou-lhe perguntar. Ele é ou foi membro da CNA, Central Nacional de Astrologia Brasileira, e também fez parte dos órgãos da SINARS, em 2014. Ele dá aulas, é astrólogo, promove palestras, faz conversas, faz lives, faz no Instagram, no YouTube. Eu tenho acompanhado o percurso dele. Só o conheço virtualmente, mas já é uma companhia virtual que eu tenho o privilégio de me relacionar. E, a nível astrológico, ele é Sol em Sagitário, não é? Claro, daí a nossa connection. Na casa 12 da espiritualidade. Depois tem a Lua em Carneiro, no fundo do céu, ou seja, na casa 4, ou seja, faz imensas coisas, não para quieto, não é? E por fim, o ascendente Capricórnio, uma pessoa muito séria, muito confiável, muito uma autoridade, que tenho a honra de conversar e fazer imensas perguntas. Imensas perguntas. Estão todos preparados desse lado? Eu estou preparada deste lado. Vamos ver se o Nando Guimarães já está por aqui. Boa noite, Maria. Boa noite, Alex. Boa noite, Xênia, Quirino. Boa noite, Mariana. Olá, aí do Brasil. Conhece o Nando Guimarães? Boa noite, Raquel Pinto. Boa noite a todos. É um privilégio. Mais uma Astro Lover apresenta... mais um Shana Lua apresenta Astro Lover. Vamos apresentar e conversar com o maravilhoso astrólogo brasileiro de São Paulo, Nando Guimarães. Contamos convosco. Já sabem que as vossas perguntas são sempre no final. Primeiro são as minhas. E as perguntas são na caixinha, está bem? Eu vou reservar os últimos 10 minutos para vocês. Portanto, é só à medida que forem tendo dúvidas e vontade de fazer perguntas ao Nando, é só porem na caixinha. A caixinha é fácil de identificar. É ao lado dos comentários onde tem uma interrogação. Vai ser um prazer enorme. Tenho imensa curiosidade de saber mais sobre o Nando. Afinal, quem eu estudo a astrologia desde 82, nessa altura eu tinha... Sarício, olá! Olá, Margarida, minha querida aluna. Olá, Bárbara! Tudo bem? Boa noite! Eu em 82 tinha 5 anos. Muito bom, muito bom. Olá, olá! Conheço o Nando? Bárbara, deves ter conhecido, não é? No simpósio. Eu também estive lá, mas não conheci o Nando. A pessoa teve que escolher as salas, não é? Nando, já chegou! E como tal, não tive a felicidade de o conhecer. Conheci outros astrólogos, mas não o Nando. Vamos embora, Nando! Boa noite, Brasil! Vamos embora? Estou chegando. Olá! Boa noite, Nando! Tudo bem? Boa noite, Alessandra. E você? Ai, que felicidade a nossa. Já percebi. Sol em Sagitário. A minha lua em Sagitário cumprimenta o seu Sol em Sagitário. Você vê? E hoje tá um trígono de fogo hoje, não Não é? é? A lua em leão vai nos abençoar, Vai sim, não é? senhora. É só alegria e boa disposição esta noite. Olha a Ba- Bárbara aí, minha querida amiga, Pois é, lá vocês devem se também. Conheci em conhecer. Portugal. Aí Pois, vou com o Jorge matar, Mocinha. Aham. vou matar a saudade agora um pouquinho de Lisboa. Pois claro, pois é pena isto não dá para fazer as chamadas a vários, senão a gente punha aqui várias pessoas para se matar saudades, não é? É matar saudades, né? Saudade de pandemia, porque depois, no futuro, preciso ir aí. Claro, e evidente, vamos combinar. Eu também estou ansiosa de fazer umas jornadas astrológicas de outono. Este ano não deu, mas eu gostava muito. É, sim, e também um sonho antigo, vamos realizar um dia de trazer Vamos? vocês todos aqui para o Brasil, para um Vamos embora! congresso. Mas Vamos ninguém vai embora? Vamos, mas ninguém vai perceber nada do que a gente diz. Não, ó, segredo, hein? Não conte para ninguém.
Pois, eu falo bem devagar. Porque se eu falar devagarinho, você entende, né? Nós sabemos todos falar brasileiro, porque nós crescemos com as novelas brasileiras. Vocês é que às vezes não entendem o nosso português, porque fechamos muita boca, não é? E eu falo É, particularmente depressa, não é? Eu tenho a Martin na- Carneiro, Fernando. então vocês falam, não, o que a gente tem de diferença é caranguejo, para nós ainda é câncer, não é? Pois, Mas não tem o nós temos conceito, não tem o conceito balança. da doença. É, Balança, exatamente. que é a Libra. Vocês dizem Libra ah, e nós dizemos Carneiro e vocês Libra. dizem Ares, não é? Falando Carneiro e Ori, sim, sim, É, isso mesmo. é. Então, Eu, eu, vou eu uma contar vez. uma coisa, pode? Sim, sim, claro. Hoje é para contar tudo. 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 A minha biografia, depois vou transcrever e publicar. É isso? Quando, não, é brincadeira. Ah, Estou dizendo, vou transcrever a nossa conversa e publicar a minha biografia, astrobiografia. muito bem. Ai, hoje? Mas o que eu ia contar, né? Não, depois, amanhã. Ah, O que eu ia dizer é que quando nós chegamos a Lisboa em 2015 para o grande congresso, o primeiro congresso da Aspas, Simpósio nós fomos. Luso-Brasileiro. Sim, sim, estava lá. Então, foi maravilhoso. Estava Pois foi. frio um pouquinho para a gente ainda, Foi março, não foi? mas Março. foi 20 de março. Exato. O dia 20 de março não estava bem, mas depois esfriou mais. O Ok. Reinaldo, meu amigo, chegou. Mas você sabe que nós achamos interessante que na recepção, uma garota, uma menina muito simpática e constrangida falou: Olha, aqui as pessoas não sabem como chamar, não é? Se vai chamar de tu ou você, ou isso. Então elas vão falar assim: O Fernando quer almoçar? Aí você fala: Sim, quero. Aí eu falei: Acho que o Fernando não quer. Onde está o Fernando? E outra. Ai, que máximo. Mas eu Então percebo, era nós, sim, temos essa falado na dificuldade. terceira pessoa. O Fernando Pois, quer? Eu falei assim: Eu acho que o Fernando quer. E pois outra brincadeira que eu já é. te contei, Alexandra, que eu Já te cheguei e me esqueci. apresentei. Sim, Não já sei, não me mas eu vou lembro. lembrar agora, que é o Vá, sonho da vá, minha vá. vida, porque eu sou formado em letras, português e inglês. Então, quando cheguei a Portugal, aí sim estava no lugar apropriado para fazer um xiste, uma piada, né, que eu falava assim, me apresentava, não, esse aqui é o astrólogo do Brasil, eu falava. Eu sou o Fernando em pessoa, não o próprio, mas em pessoa aqui. De Guimarães. Eu vim de Guimarães. Os meus ancestrais são de Eu Guimarães. vim de Guimarães. Cidade belíssima que conheço É, só pela fotografia, não pude visitar. Então, é muito são bonita. sonhos. Mas Eu vou acho que voltar, Guimarães né? ganhou imenso com a capital da cultura. Eu acho que foi um upgrade enorme. Eu já fui lá antes e depois. E está mesmo muito giro, Guimarães. Está mesmo. Aliás, a Filipa, que eu entrevistei semana passada, mora lá. A Mora Filipa lá? Araújo. Aham, mora. É Mora. muito longe? É de ônibus ou de carro que se vai lá, ou trem? Para vocês, é ao lado, não é? Para nós, portugueses, é muito Não, para longe. você, de Lisboa lá, são 4 horas de viagem? Sim, sim. Ah, Sim. Não ótimo. sei se são quatro. Sim, talvez quatro. Não sei. Eu vou lá sempre de férias, nunca olho para as horas, não é? Eu vou lá, assim, descomprometida do tempo, não é? Mas sim, acredito que sim. Nunca fiz Lisboa-Guimarães, para ser sincera. Vou sempre passear para o outro lado e depois passo pelo Guimarães. Mas adoro, acho lindo. A comida é ótima, as pessoas são maravilhosas. É, Não, é. Vocês têm que vir cá outra vez, todos. Eu adorei, eu adorei. tem. Eu fiquei com imensa pena naquele simpósio, porque de facto não pude ir a todos. Foi uma pena. Mas é sempre assim, não é? Quando é assim um evento VIP, não é? É sempre assim, temos que fazer escolhas. Eu fiz a má escolha, devia ter ido à sua palestra, não fui. É sempre Pronto, escolhas, é. é. Mas acho que ficou filmado, gravado, filmado. Foi, mas eu não tive É, não tive. Não, eu acho que sim, que ficou. Mas eu não. então, Já foi há 5 anos, já estou esquecida de como é cinco que. anos, é. Eu até Parece que foi gostaria de ter ontem, a não cópia. é? Parece que foi ontem, não é? Anteontem. Anteontem, é. Não, mas essa ideia é o máximo. Eu adorava Passa- quer dizer, eu adorava ir ao Brasil aí. Nós todos invadimos agora o Brasil. Vocês já invadiram cá, porque vocês vieram imensos. O João mesmo está a Vocês perguntar. precisam vir aqui. É, mas o problema é que a gente não sabe nem é que vai, porque eu, por exemplo, foi nessa altura que eu lembro-me que conheci o João. Eu não sei se foi aí que eu conheci o João Acuio, porque ele também veio, não veio, o João. Foi, Mas eu acho que só o foi. conheci O João foi, depois. foi. Eu acho que também não o conheci, também não fui à palestra dele.
Muitos deles voltaram para dar cursos aí, muitos Pois, deles. o João comigo, É, o João o acuiu João, comigo, a Márcia, o Alexandre Schutz, comigo, o o, Chutes não, ah, comigo não. Eu que convidei mais também o que Carlos foi? Holanda, eu convidei o Carlos Holanda. O Carlos Holanda Duas foi. vezes, sim. Eu fiquei. Quem mais que eu soube? Algumas pessoas, assim, que. A Márcia Ferreira, que é Ah, sim. professora Sim, conheço o nome, de. sim, conheço a pessoa, sim. Mas eu convidei para as jornadas o Carlos Holanda duas vezes, porque foi o máximo. Depois a Márcia no ano a seguir com o João Acuio e, e uma astróloga maravilhosa portuguesa, a Maria José Félix, que me partiu há pouco tempo. Um beijinho para todos os familiares dela. Ela estava lá, deu uma palestra, eu assisti. Né? E uma pessoa que deu aula lá, mas eu conheci nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos e fui aos congressos, que é o Pois Alan é, eu quero Oken. saber. Ai, sim, conheço perfeitamente, mas eu conheço, claro, quem é que não conhece? Não, sim. Fernando, vamos organizar a nossa conversa. Eu vou começar pelo princípio, porque há tanta coisa para perguntar, não é? Tanta coisa. É que eu tenho Mercúrio retrógrado, eu começo pelo fim. Não, 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 porque eu também tenho e não começo pelo fim. Temos mais essa coincidência. Eu também tenho Mercúrio retrógrado. Viva os Mercúrios Tem. retrógrados! Viva, Sim, viva! viva! Ninguém gosta, mas nós temos que coabitar com eles É, desde. Não é? No muito seu caso, preconceitos, não é? são Muito ótimos. preconceitos. No outro dia estive a ouvir um vídeo de uma astróloga, agora não me lembro o nome dela, ai, agora não me lembro. Mas até De pus na onde? minha aula, era um vídeo Astro Bazar, não, agora não me lembro, que vergonha. Pus na minha aula de Mercúrio. E ela dizia: os Mercúrios retrógrados são sempre pessoas diferentes e famosas, pessoas brilhantes intelectualmente. Eu adorei. E depois ela citou algumas personalidades muito famosas que eu não sabia que tinham Mercúrio retrógrado. Porque você vê, em tese, o Mercúrio retrógrado faz você pensar e refletir antes de falar. Mas, juntando a isso, muitos preconceitos, porque não é só o Mercúrio retrógrado, o planeta retrógrado, mas às vezes ele está numa casa terrestre astrológica ou num signo em que diz que ele não está confortável, não é? Então, isso é muito verdadeiro para a astrologia mundial e horária, mas para o ser humano, que nós temos a centelha divina, a vontade, né, um determinado fator de força de vontade para trabalhar com o destino, as leis são diferentes, porque senão nós não seríamos, teríamos o valor de uma pedra, de um vulcão que explode com Urano, com Plutão. Nós não podemos ser assim, eu acho. Pois, eu não tenho esse privilégio de pensar muito antes de falar. É assim uma Martin Carneiro que não deixa. Eu sou O seu Marte. muito precipitada. Eu acho que não penso, acho que penso e sai. Não... Gostava muito de ter essa capacidade. É uma esperança, fica aqui uma esperança minha. Bem, mas vamos, Depois de Nando, ensar, vamos, vamos começar. A minha primeira pergunta, já sabe qual é, não é? Como é que se já sei. apaixonou pela astrologia? É a primeira. É a primeira. Olha, É. a paixão pela astrologia veio muito cedo, porque foi uma ligação, foi logo depois que eu ganhei de presente um livro de psicologia. Hum? Então, eu era muito jovem, eu deveria ter uns, não sei, 10, 12 anos, e a minha prima mais velha tinha me dado. Aí eu comecei a perceber que existia uma psicologia da personalidade que mostravam que as pessoas realmente eram diferentes entre si. Né? Então não adiantava esperar um comportamento igual. Depois, Exato. muito mais tarde, eu fui descobrir que essa base da diferença dos signos do zodíaco e da personalidade psicológica tinha a ver com os 4 temperamentos. Não só os elementos fogo, terra, ar e água, que são mais simbólicos, mas o melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático, que é um temperamento verdadeiro e que Uhum. servia de base para a astrologia médica. Então, a psicologia me levou à astrologia, mas naquela época, muitos, né, mais de 30 anos atrás, existiam poucos livros de astrologia, não é? Imagino. Mas aí, Aqui no mesmo assim, devia Brasil. haver mais do que aqui. Ó Não, aí eu Fernando, acho não se que. esqueça, não se esqueça de fazer publicidade aos seus cursos. Ah? Agora lembrei-me, porque eu tenho um curso de temperamento, não é? Online. Vamos falar dele depois, não é? Vá falando e depois diz, eu por acaso tenho um curso sobre isso. Está bem? Então, tá bom. Depois, já que eu falei nisso, um dos É, cursos que eu fiz lembrei-me. agora,
que era o meu sonho, é dos 4 temperamentos. Essa aí eu Né? E esse curso foi pedido por pessoas que não são astrólogas, porque hoje em dia é muito utilizado por psicólogos e até por teólogos nos Estados Unidos, não é? E os 4 temperamentos, eles são ótimos para a educação infantil, Sim, sabe? Para a imagino. forma de Sim, aprendizagem, para a descoberta vocacional. Ele é sim. a base da astrologia médica sobre dieta e os melhores alimentos que combinam. Aí todo o mistério se desfez quando eu estudei os 4 temperamentos, porque você Muito pode bom. ver que pessoas fazem dieta e não emagrecem, porque o tipo físico, o fenótipo é linfático, fleumático, ele tem uma tendência a acumular líquidos e gordura também, porque é regido por Lua e Vênus, sabe? Então, o último estágio dos 4 temperamentos é a atração romântica de amizades e de casamento. Os opostos se atraem de uma forma que não daquelas que a gente vê, por exemplo, Áries, fogo e Libra, Ah, ar. Não é. Nos que 4 máximo. temperamentos, o fogo se atrai pela água. Então, aí um capítulo final deste curso, porque eu falei assim, não, preciso fazer um curso para professores, pais de adolescentes, para terapeutas, para, Para sabe, toda a toda gente, essa, claro. toda a gente. E no final tem um capítulo especial para astrólogo, onde eu faço a correlação dos temperamentos com os planetas, com as qualidades primordiais, quente, seco, úmido e frio, sabe? E como Sim. os cálculos para fazer o temperamento da antiguidade e dos tempos modernos também. Então acho que é um bom curso. Eu indico muito para sua audiência também esse curso. E depois falamos do Solar Fire. Está Então, bem, está bem. Esse eu já tenho andado a falar. Então, e mais? Então, apaixonou-se pela astrologia por causa do livro da prima, de psicologia, e depois? Não era muito fácil, é, não é? Isso foi em que não, ano? Em que ano? isso foi em mais ou menos, quando eu comecei a me interessar, foi mais ou menos no final da 82. década. Eu fiz o curso, quando eu fiz o curso Isto é para o saber curso. calcular. 82 foi o curso para saber calcular, porque eu queria calcular o mapa, queria calcular, né, Claro. não conhecia as efemérides, mas antes apareceu Pois. um livro, em 78, 1978, apareceu um livro que dava uma tabela muito, um livro francês traduzido, que dava uma tabela muito, muito simples para você calcular o ascendente Uhum. dependendo da hora do nascimento e do seu aniversário. Não calculava mais nada, mas simplesmente falava, então, foi uma descoberta para Uau! os brasileiros. Falou, nossa, existe um outro signo importante que Uhum. não é o signo solar do horóscopo. Né? Então foi aí que eu me encantei e comecei a buscar outros livros, porque como aconteceu na Inglaterra, não sei em Portugal ou França, mas como aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, aqui no Brasil também foi as sociedades secretas ou as sociedades esotéricas que Aqui acho que trouxeram a astrologia. aqui também, acho eu, Rosa Cruz, acho eu. Mas eu nasci nessa altura, portanto, a minha. Eu nasci em 77, portanto, a minha informação sobre essa altura não é assim muito válida. Mas eu lembro-me, porque fui aluna de Luís Resina, e ele foi ele e a Flávia Monsaraz, que já partiu também o ano passado, eles foram os É, grandes impulsionadores da renovação da imagem e credibilidade da astrologia em Portugal. E ele estudou com os Rosa Cruzianos. Portanto, sim, eu acredito que sim, você você é vê, discreta. Uhum. vem essa vertente do ocultismo, né? Que Sim, depois sim. foi rejeitado lá nos Estados Unidos pelos astrólogos modernos, por exemplo. Né? Tem a astrologia cabalística, depois apareceu várias outras esotéricas, místicas e toda essa. Até hoje na Índia, você sabe, a astrologia védica é muito religiosa. Né? Pois. Até os nodos lunares, que chamamos de cabeça e cauda do dragão, lá eles têm nomes de deuses e são deuses, tanto quanto os Uau! planetas. E são maléficos os dois. Então, eu fui Ah, não estudar e sabia. investigar. E é tudo muito religioso, não é? Aham. Eu só, sei- Bom, eu só sei que eles leem os mapas enquadrados, não é? Que é uma aventura. isso é os mapas para quadrado, como era também E eles na seguem o sistema, antiguidade clássica. eles também seguem o sistema sideral. É isso mais ou menos que eu sei. Eu não sei muito védica. Deve ser muito Isso, giro, mas isso. não. Sideral. Você vê que coisa interessante? Que no sistema sideral, os signos mudam, não é? Dependendo do grau, do Sim, decanato. O sim. primeiro e segundo decanato, um ascendente e um planeta, eles mudam de signo, vão para o signo anterior.
mas os planetas na casa não mudam. São sempre as mesmas casas para os planetas. É igual. Uau, que Isso é a giro. chave. É Uhum. giro. É fiche. É, vocês gozam muito com a palavra giro. O nosso giro é legal, é legal. Muito bom. É ótimo. Pois é, já sei. Não, o João Acuio e a Mariana, não sei se conhece o João Acuio, claro que deve conhecer, evidente. O meu Conheço. professor, ele gozou comigo cá em Lisboa, eles pediam para eu dizer Júpiter. Alexandre diz Júpiter, eu dizia Júpiter. Eu até hoje Ah, ainda não percebi qual é a graça. Qual é a graça, Fernando, eu dizer Júpiter? Vocês não dizem? Júpiter? Júpiter. Ah, vocês dizem assim. Eu digo Júpiter. E eles riam-se, pronto. Até agora não percebi. Eu também. É Júpiter. Pois é Júpiter, não sei qual é, mas pronto. Eu É também não acho. fascinante a astrologia védica, diz a minha amiga Isabel. Conhece a Saris You, Fernando? Tem que ver a página dela, é brutal. Conhece? Olha. É, tem que ver. É Aham. obrigatório, Tem, obrigatório. tem uma Obrigatório. colega nossa aí embaixo que está dizendo, né? Ela fala assim: É ela, a The Isabel. Star is you. É a Isabel, que Aqui, com ela com o aqui João Medeiros. embaixo, no comentário. É. Você sabe quem é? The É dela Star que eu is estou a you. falar. Sim, a minha amiga Isabel Parreira. Sim, sei, então não sei. Ah, então, é É porque com eu não ela que eu. vejo a foto, não sei o nome, mas ela fala, é Ah, fascinante a astrologia védica. ô É Nando, eu já fascinante, fiz mas é com muito ela. difícil. Eu fiz com ela a Fez? live da Marisa, fiz com ela as lives da Lua. Ah, depois você me manda um link que eu quero ver então a live de vocês duas. Sim, sim, sim. Fiz com ela o trabalho final do nível iniciado e avançado do João Medeiros, Astro Lovers. Nós fomos estudar o que é que em comum os estudantes de astrologia tinham, achando que encontrávamos muitas semelhanças. E os astrólogos, também fizemos astrólogos. Foi muito giro, foi muito giro. Está no... Conhece o Muito, João muito Medeiros? giro. Nós fomos alunos do João Medeiros. Muito giro, O esqueço-me. João Medeiros saía com o nosso grupo de Ah, é? brasileiros aí. É, foram todos muito gentis, a Bárbara, o Lancinha, por isso que eu conheci você por causa do Lancinha, Pois foi na live do Lacinha, pois na foi live aí o nosso dele. encontro, É, pois foi. Pois foi, pois ele foi. foi nosso. Tá, Pois ele foi, foi pois foi. nosso. Ele é Muitos deles foram maravilhoso. mostrando os lugares. Então, Sim, é não foi, maravilhoso, é mas maravilhoso. não, é uma experiência maravilhosa essa de Lisboa, sabe? Tinha que acontecer Sim, pelo menos a cada 5 anos tem que acontecer. pois claro, exatamente. Não, eu fiquei, eu adorei. Eu não parei, só que aquilo era ao mesmo tempo, eram duas salas ao mesmo tempo, não era? Eu não conseguia estar nas duas. 2 ou 3. Duas ou três, depois foi. Epá, foi uma coisa, tive tanta pena. Olá Mariana, boa noite! Tive tanta pena, tanta pena. Eu digo, vou É, estar em todas! Eu fiquei zangada, mas pronto, não podia, né? Porque é dá uma uma espécie. pena. É dar pena porque é desperdício, as pessoas estão cá, não é? Mas pronto, vocês eram imensos. Uma invasão. Eu conheci a Cláudia Lisboa, comprei o livro e tive um autógrafo e tudo. Isso eu fui ter com ela, descarada mesmo. Ai, adoro, gostei imenso da sua palestra, comprei o seu livro, para dar o autógrafo. Gostei imenso. 3 ou 4 salas, Ela diz a é. Isabela. É. Foi Então acho que são 3. maravilhoso. Comprei imensos livros É, lá. Fernando, comprei imensos livros vossos lá. Que é uma coisa essa, que a faz muita Isabel, falta. os livros, a feira de livros, né? Eu comprei imensos naquele dia. É, Adorei, adorei. mas então, se para você é difícil, imagina com o câmbio da nossa economia no Brasil, fica Ai, pá, impossível pois é. importar livros da Europa e dos Estados Unidos agora, porque além do preço do livro, é mais caro o envio pelo Eu correio. sei, mas ao Fernando, para nós também, porque os livros do Valdemar, que é onde é à procura, cá também, que são caríssimos, paga-se imenso, porque nós também pagamos o transporte. O livro do Valdemar cá está a 60 e tal euros. É. Acho que o futuro é mesmo esse, livros eletrônicos, É. porque Eu não acabei por tem. comprar e-book, tive logo no passado uma hora ou E-book é duas. muito econômico. Mas eu Então, gosto de agarrar. eu também gosto de agarrar. Ó, Isabel, fizemos uma dança no final? Foi a Fizemos, loucura. Fizemos, não me lembro. fizemos. Fizemos. A astrologia vivencial da astróloga. Fizemos. Lembro-me, É, eu estava lá. ela falou. Mas Como é que essa Isabel que está falando conosco não é a minha prima, não é? A minha prima Não, Guimarães. não, é Isabel Parreira. Parreira, a minha colega. A Nós é... Parreira, Sim, então a não conheço, Parreira. acho. Porque eu chamo. Conhece, porque ela está sempre a fazer lives comigo. E você sabe que É com quem eu tenho feito lives. porque eu chamo a Isabel Guimarães de minha prima, e ela me chama de Ah, primo. boa, Porque vocês, claro, são primos. temos o DNA Guimarães. Claro, evidente. É DNA cósmico e apelido. Para você Sim, ver. sim. Sim, é. Mas não é essa, porque essa é a Presidente Aspas. É a minha colega do João Medeiros com quem eu fiz o trabalho final e com quem é a minha parceira
Eu até queria fazer com ela um livro sobre o Astro Lovers. Assim, dá um trabalhão. Ela é Dá um maravilhosa. trabalho, Ela não é? faz. Ai, ela diz que dançou consigo! Dançou Ela consigo! dançou comigo? Ai, Dançou, meu Deus! Fernando! Eu sou visual, depois eu preciso ver a foto dela Sim. para saber. Agora, com quem eu dancei também, a minha amiga de Boston, que é a Luísa, Ah, maravilhosa, Luísa Zancote. Luísa Maravilhosa. Zancotti. Sim, É minha amiga de fabulosa. Boston, com ela eu Sim. dancei. Sim, ela é Pois é, maravilhosa. eu quero saber isso tudo. Nós estamos a perder imenso. Eu quero fazer cronologia, senão esta história, isto são não sei quantos anos de astrologia. Eu mando a foto, diz ela. Tá Mas bom, a tá bem. Fernanda conhece, porque eu faço imensas lives com ela. Conhece, certeza. A Luísa Zancote, qualquer dia também vou convidá-la para falar com ela, assim como estou a falar consigo. Mas vamos lá. Fez a escola Regulus, fez a escola Astro Center em O Astro 95. Center, que Em era, 85. não, em 85 já não existe mais a escola, mas era assim, é, trouxe muito da astrologia da vertente norte-americana e os computadores Aham. e o cálculo, né, para ajudar a fazer os cálculos. Então deu um Sim, impulso à pois. astrologia bem avançada, de também mais psicológica. A base da escola Regulus, que o meu professor, ele usava os planetas modernos, mas ele dava uma base muito boa da astrologia tradicional, o Nacional, mínimo. sim. Como é que ele se chamava? Eles Como é que ele ele se chama? Valdir, ele faleceu já. Ah, ok. Professor Valdir Fischer, era alemão, Ok. né? Valdir Fischer. Ele tinha muitos estudos em todas as áreas de conhecimento, assim. Ele era né, o Sol conjunção com a Régulus em Leão, do Sol em Ah, Leão. pensei que Então ele fosse esse ele nome. era um pedagogo, ele era um educador e ele estimulava a pesquisa desde o princípio, Aham, sabe? Fazia encontros assim, como o João Medeiro faz, pequenos retiros, aham. entendeu? Anuais, onde a gente ia fazer uh, a gente ia fazer um encontro de trocas de palestras, mas também ia fazer uma vivência, uma vivência social. Isso é muito necessário com os Fernando, é colegas. isso. Isso é a natureza das minhas jornadas astrológicas de outono. Eu fiz no primeiro ano assim, um fim de semana todo. É isso que eu quero fazer outra vez. Só que eu só consegui fazer em 2016. Em 2017 foi só um dia. Depois tive um bebê. Portanto, não me dava muito jeito. Mas é isso que eu quero fazer também. O próximo vai ser É, assim. Vocês vêm cá e passamos um fim de semana. vamos, então, porque as pessoas É, têm que se conhecer, almoçar é, juntas, é. ou, assim, entendeu? Passear de Foi noite, incrível, foi maravilhoso. fazer Fomos ver as vivências, fazer estrelas à turismo. noite, nós fizemos pad e paper astrológico, uma versão indoor se chovesse e uma versão outdoor se não chovesse, mas choveu. Ah, sim. Houve Nossa, eu prémios e posso. tudo. Prémios. O prémio foi uma consulta de astrologia com o Luís Resina, que ganhou o Simão. Conhece o Simão Cortês? Simão, acho que sim. Pois, Mas ganhou você o sabe, Simão. os prêmios também são importantes. A Pois gente são. fazia em eventos aqui, para a plateia em geral, prêmios Ah, são muito eu adoro. importantes. Eu adoro jogos. Aliás, tenho a Luna 5, não é? Portanto, adoro jogos. Acho muito importante também a pessoa aprender e Jogos divertir-se. é Sim, pedagógico. E sim, sim. Então vamos lá. Pronto. E essa Regulus e o Astro Center foi em São Paulo. É isso? Foi em São Paulo, na Ok. capital, São Paulo do estado, perto de onde eu moro aqui. Como é que foi parar aos Estados Unidos aprender astrologia? Foi para aprender astrologia ou foi por razões profissionais? Já era astrólogo Né? profissional na altura? Como é que é? Não sei. Eu já fazia atendimentos aqui, Sim. antes de ir para os Estados Unidos, mas aí eu resolvi terminar uma faculdade que eu tinha começado e tinha interrompido. Então, Ah, num processo de disciplina, autodisciplina, autoconhecimento, numa terapia, aí a proposta foi terminar aquilo, e isso é uma coisa muito interessante que pode se usar numa consulta astrológica, né, aham. para as pessoas terem foco e terminar aquilo que começa. Ou então, nunca começar algo que você não queira e não possa terminar. É Pois um é, mas o Fernando é contrato. lua em carneiro, percebe-se perfeitamente. Foi um É, esforço. Isto é o ascendente nossa, Capricórnio. Hercúleo, Pois é, deve Capricórnio. ter sido muito Quem, complicado. quem salvou-me foi o Capricórnio Pois foi, e o pois foi. Saturno. Entende? Ah, pois foi. E eu já tinha recebido anteriormente uma bolsa de estudos para uma faculdade, um intercâmbio lá na Carolina do Norte, que é um estado bem diferente daquilo que a gente vê no cinema, que geralmente é Nova York, Califórnia, assim, mas
Então era uma área rural e eu fui estudar, pude visitar uma reserva de índios, dos índios Cherokees, que tem uma Uau. tradição Como nos filmes. cultural e de cura. O Cherokee, sim, o último dos moicanos é lá perto dos Cherokees, Meu naquelas florestas. Deus, grande E filme. lá conheci muita gente, conheci a cultura. Então eu falei, depois que eu me formei aqui, o meu primo já estava lá trabalhando e ele me convidou para passar uns tempos lá trabalhando com ele, enquanto acontecia um congresso internacional de astrologia lá, que eu gostaria muito de fazer parte. O meu objetivo era para Londres, porque eu conhecia aquela famosa faculty, não é? Sim. Aquela faculdade, aquela escola de astrológica em Londres. Eu falei, não, eu quero ir para lá. Ele falou, lá é inverno, frio, vem passar o inverno aqui em Miami, na Flórida, que é quente, e depois você vai para lá. E o destino me levou para lá, só que eu nunca mais me perdi lá, não é? E nunca mais fui para Inglaterra. Fiquei lá, Pois, comecei. já Olha o percebi. Carlos Falcão, um colega nosso também. Boa noite, Boa Carlos. noite, Carlos. Boa noite. É, Então, então, a segunda vez que eu fui, eu já sabia que existia a NCGR, que exatamente, que foi onde a Luísa Azencote também fez, não é? fez. Então lá eu Vocês fiz a fizeram a minha, certificação lá? eu fiz a certificação, não concluí Claro, o o último encarneiro. estágio. É, O encarneiro. não, mas não era só por causa disso, é porque a vida do imigrante lá, Ai, principalmente da América do pois. Sul, né, porque vocês são europeus, eles tratam de uma forma, os europeus. Pois São não sei. todos, são todos branquinhos, caucasianos, europeu é uma coisa. Mas Eu não nós, sou. você não é? Não, eu sou morena. Então, Eu eu fico preta no verão, não fico branca. sei, Você mas é mais eles. caucasiano do que eu. Ah, não sei, será? Sim, sim. É. Só Boa sei noite, boa noite. que Pois. as oportunidades eram menores. A minha sorte é que eu era um graduado de inglês, conhecia Shakespeare e tudo mais, então abriu Que minhas massa. portas. Né? Sim. Mas Sim, não, o importante foi ir a congresso. Então eu acho que todo claro. estudante de astrologia, mesmo que seja um congresso virtual, a gente tem que se expor aos congressos para conhecer novos professores, Claro. conhecer novos livros, novas ideias. Isso abriu um leque muito grande. Claro, imagino. Eu adoro, eu também adoro, sim. Então foi assim. Então como é que foi parar como membro da CNA e do SINAR? Foi o Ascendente Capricórnio. Sim, o CNA, a Central Nacional de Astrologia, foi fundada aqui no Brasil enquanto eu morava nos Estados Unidos. Mas os meus Uhum. amigos, naquela época, a internet funcionava, acho que é em Portugal também, antes do Facebook, era o Orkut. Não sei se Era, eu você tenho lembra. lá conta. Sim, Lembra? sim, eu tenho Então. família aí, ando sempre à procura. Eu entrei por causa disso, para descobrir a minha família Saraiva. Porque eu sou É. Saraiva, sou Saraiva Rua. Só que eu ainda não conhecia os meus familiares. A minha avó tem 4 irmãos que foram para o Brasil e nunca mais voltaram para nos ver. Então eu tenho Ai, que 4 pena. tios, eu acho que já devem ter morrido, não sei. Mas eu fico sempre à expectativa. Será que os meus familiares são donos da livraria Saraiva? Dá-me um jeitão. Com a A minha Livraria licenciatada. Saraiva. Sim, Eu acho que sim. será? Eu acho que Será que você. eles são, Eu, será que eles são da Freixeira do Torrão? Bem, pede, se forem. pede um teste de DNA. Não faço ideia, nunca me tinha lembrado dessa. Não é. É uma pena porque através do Orkut eu encontrei colegas de escola, Mas o Orkut já não encontrei existe, pois não? parentes, né? Foi, o Orkut já E, não existe. e não, mas primeiro foi no Pois Orkut e depois foi, no Facebook eu encontrei. Lá eu encontrei sim, os sim. grupos de astrologias brasileiros. Eles me convidaram Ah, para fazer parte da CNA, da Central Nacional. Né? sim. E depois, antes de retornar ao Brasil, porque a minha mãe já era viúva, a saúde bem frágil, e eu fiquei assim traumatizado de ter que estar lá e não poder vir se ela adoecesse muito, se entendendo algo acontecesse quando meu pai também morreu, eu não pude vir. Então é um trauma para quem Ah, está longe, não é? imagino. Trauma muito desagradável, assim, no mínimo, para falar o mínimo. Aí eu Claro. comecei a preparar minha volta e lá num congresso em Boston, onde eu apresentei um trabalho, que eu era assim, isso é uma coisa muito boa, as associações, eles permitem, se chamam novos talentos, então tem o free speech para as pessoas jovens que não têm oportunidade de falarem nos congressos, eles têm esses espaços na hora do almoço,
para dar a palestra e alguém ouve e depois convida você ou pede um artigo para você escrever ou que você convida você para outro. Aí eu entrei nessa proposta junto com colegas fabulosos que hoje estão brilhando lá nos Estados Unidos e esses meus amigos do Sinarge, que é o Sindicato de Astrologia do Rio de Janeiro, onde eu nasci, né? Também eles estavam lá no congresso e me conheceram por causa da palestra. Eles foram assistir, muito gentis, depois saímos para passear, tomar café, fizemos amizade. Quando eu voltei ao Brasil, aí eu me filiei ao sindicato no Rio de Janeiro, né, que faz eventos nacionais, mas ele está localizado no Rio de Janeiro, um sindicato do Rio de Janeiro. E a CNA é uma central com regionais em vários pontos do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Tem as regionais, então eu também fiz parte porque eu acho, não é? Quer dizer, é do meu temperamento, não de todos, mas é do meu temperamento fazer esse trabalho voluntariado, fazer o trabalho em equipe, fazer um trabalho assim, como é que se chama? Institucional, você entende? Entendo. E virou vice-presidente em 2014. Pronto, ascendente Capricórnio tem que ter poder logo, não é? Capricórnio tem que estar lá na diretoria. Tem que estar na diretoria, exatamente. Olha, aqui a Regina está a dizer para eu não pedir o teste de ADN porque acho que aquilo não está a correr bem com as saraivas lá. Eles estão a dever a muitas pessoas. Já não vou pedir nada, Fernando, já não vou pedir. Então, mas eu acho que... Sim. Acho que você pode investigar isso, hein? Pois, bem, não faço ideia. Não, mas eu já dei conta que há muitos saraivas aí. Não é só aquela livraria, há muitos, não é? Sei lá, como é que eu vou encontrar, não é? Enfim. O meu pai gostava muito dos tios, daqueles tios, fala muito dos tios brasileiros. Mas, olha, não sei. Um dia vou encontrar. Tem que fazer a árvore genealógica, você vai ver o link. Eu já Qual vi. foi o imigrante? Eu sei quem é. Eram irmãos da minha avó. Os 4 irmãos da minha avó, eles eram 9 e 4 emigraram para o Brasil. O problema é que eu não sei onde é que eles estão. Não sei. O Brasil é muito grande. Muito grande. Muito grande. Talvez numa live encontre um primo assim, não é? Não é só o Fernando, tem primas em Portugal, não é? Eu também vou encontrar os meus primos no Brasil. Eu tenho os primos aí, os Guimarães. Vou sim, Regina, vou sim. A Regina é sua amiga, Regina Serpes, é? Regina, muito obrigado, Regina. Visitar pela segunda vez, quero ir, porque tenho sonhos de visitar várias cidades, né, que estão enumeradas. Na época que eu fui, a minha mãe estava doente, então só pude ir a Fátima, porque ela me pediu, não poderia negar, ela queria 1/3 da Fátima, então eu fui lá de ônibus, eu não dirigia, então eu fui lá de ônibus em Fátima, peguei o terço, mas assim, meu coração sangrou porque eu não pude ver um castelo em Sintra, que era a minha paixão, e também... O Castelo dos Mouros, é? Eu acho que sim, não é um colorido? Mas é só umas muralhas, Fernando. O Palácio da Pena, já percebi. O Palácio, não é um castelo. O Castelo dos Mouros em Guimarães. Não. Em Sintra é o Palácio... Olha a Márcia Ferreira. Falámos há bocado de si, Márcia Ferreira, nossa colega. Sim. A Sintra tem o Palácio da Pena, que é o tal amarelo, e o Castelo dos Mouros é por cima, mas é só uma muralha. A Regina é sua, eu acho que é sua, a Regina, não, é brasileira, a Regina. Acho que ela falou é brasileira? para mim. Eu acho que ela é brasileira. Regina, você é brasileira, porque não é? aqui as fotos, eu vejo o nome, mas as fotos são tão pequenas que eu não conheço. A Márcia está marcando. Deve ser uma fã sua. A Márcia é minha vizinha, mora aqui perto. A Márcia sim. E ela foi dar aula em Portugal também, foi dar aula. Né? Não sei se ela viajou sozinha ou com outros professores, né? Pode ser que vocês eram no simpósio. Eram uns 40, não? Eram imensos. Não foi? Eu já não me lembro. 20 brasileiros. E mais dezenas de portugueses. Sim. Pois foi. Maravilhoso aquele Foi maravilhoso. Ela é carioca. Ela convidou-me afinal. Foi a mim que ela A Regina é carioca. Eu também sou carioca da Gema. A gente fala carioca da Gema. Fernando. Sou eu que vou ao Brasil, afinal. Venha, você vai vir ao Brasil. Eu vou. Ela é sua fã. Afinal. Ela é minha fã? Oh, meu Deus. Fernando tem fãs no mundo todo. Você tem que conhecer no Brasil pelo menos Rio de Janeiro e São Paulo. Quando vier a São Paulo, você conhece minha mãe e fica em casa. Eu já estive aí, eu já fui aí 4 vezes. E 4 vezes você não, 3 falou. vezes. Sim, eu já fui.
Márcia está dizendo, foi isso mesmo. Luiz Resina deu o curso lá e depois no João Medeiros também. Ah, e eu sou aluna dos dois. Do Luís Resina, do João Medeiros, e fui aluna também da Isabel, da sua prima. E agora sou aluna do Uhum. João Medeiros. Olha, a Isabel está a dizer, eu assisti ao curso da Márcia com o João Medeiros. Sim, venham, diz ela. Nós vamos, nós vamos. Não sabemos é quando, Olha, mas vamos, certeza. Então, e continuando a nossa conversa, não é? Porque a gente está a perder-se. E agora, graças a Deus, que não há stress com o tempo. Já estou mais relaxada. O Instagram agora oferece tempo às pessoas, o que é ótimo, não é? Se bem que é eu que sou... Sim. cortava, é um absurdo. Pois era, pois era. Mas agora passaram para 4 horas também parece um absurdo. Não vamos falar 4 horas, Fernando, nem pensar. Não, Não não. dá, não dá. Não. É 1 hora está bem. Está bem, está ótimo. Mas o tempo passa e eu tenho muitas perguntas para te fazer. Então Então, pode fazer. foi estudar também nos Estados Unidos ou não? Ou foi só ao Congresso? Eu fui estudar na Bolsa de Estudo em Não, 1980 e depois não, 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 não. fui a, Eu só quero astrologia. a astrologia. Não, fui Sim. estudar também. É Ah, porque lá, diferente de Portugal e do Brasil, não existem essas escolas que eles chamam de escolas vocacionais de astrologia. Entendeu? Não existe isso. Mas você estuda na casa, dentro da casa do astrólogo. Ele dá que aula na giro. casa dele. Não, então não é muita gente, ele não é aberto Ah, ao público. Não existe escolas assim, como você vai ter uma escola de inglês, uma escola de ah, astrologia, não existe isso. Quer tá bem. dizer, no geral, né, estão começando poucas agora, como na Flórida tem, Ah, lá perto de, em Washington, no estado de Washington, esqueci o nome do Seattle, você entendeu? Então, assim, sim. então as pessoas às vezes alugam uma sala numa livraria ou numa sociedade esotérica para dar uns cursos, umas aulas, não é? Mas não Ah, existe a escola física, sim, como em sim, Portugal e sim. como aqui. Ok, ok, Aí, ok. A Isabel, então, a fui Isabel já estudar. está a dizer que vai ser em 2022 com Júpiter em Peixe. Já vai ser o nosso encontro. Júpiter em Peixe é uma festa. Ah, Perdemos a oportunidade do Júpiter em Sagitário, então tem que ser pois. o Júpiter em Peixe, certo? Vai ser, vai ser, Porque vai ser. porque é o signo de Portugal e de Brasil. É. Tem peixe nos dois países, né? Tá escrito no céu já, Fernando. Já está escrito, certo? Tá escrito. Então, É. e como é que é aquela parte que eu acho muito interessante da tradução de. Faz tradução também para a astrologia? É que isso há muitas dificuldades. Isso é um campo muito bom, não é? Traduzir de inglês Uhum. para português, traduzir livros também, deve ser ótimo, não Sim, é? mas eu tentei trabalhar com editoras aqui, infelizmente eles pagam Não. muito pouco, você Ah, entendeu? Para o que serviço. pena. É uma Pois, pena, é você uma entendeu? pena. Então, é uma pena muito grande, porque Porque a eu pessoa, se não trouxe é muito astróloga, material não comigo. sabe traduzir, não é? Não percebe nada, não É, é? mas isso é o que eu falo para muitos estudantes. Eu falei, por questões de interesses comerciais de editoras e direitos autorais, que são caríssimos, muitos títulos estão esperando há décadas os livros de Robert Oh, Hand. Não vão ser pois, traduzidos. Então, os estudantes de astrologia, como qualquer estudante universitário, têm que estudar inglês, têm que estudar latim para estudar as pois, obras, porque não vão ser traduzidas. pois é. Entendeu? Eu Tem tenho, que fazer parte do currículo, estudar outras línguas para poder ter um acesso direto ao livro original. Não, pois não vão é. ser traduzidos. Mas, Você mas fica no papel de dependência. sim, eu tenho o inglês de facto, mas também o Astro.com traduziu, não é? O site da Liz Green traduziu para português. Os trânsitos. Sim, sim. Isso. Deixa eu perguntar, isso é uma dúvida que eu tenho. Os portugueses, eles são geralmente bilíngues? Uhum, são. Em francês, inglês ou em ambos? Eu acho que o francês perdeu-se. Eu acho que o francês era mais. O francês foi mais no tempo dos meus pais. Agora é tudo Foi, mais né? inglês. É. Isso. Agora é mais inglês. Porque o meu professor de francês era português, né? Ah, sim. E ele, e Não, mas ele eles devia ser tinham mais velho, não é? mais velho, Os meus eles pais tinham estudaram famílias. francês. É. Muitos portugueses migraram para a França, não foi isso? Foi, 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 foi. É. É. Que é uma astrologia maravilhosa também, muito diferente. A Sariju pôs o nome em inglês, não É, é?
Ela estuda Isabel está muito os falando. astrólogos americanos, a Isabel. Estuda muito e acompanha muito a astrologia nos Estados Unidos, a Isabel. Que Ela gosta interessante. muito. Ah. Então é da minha turma. É, completamente. Já dançaram juntos e É, tudo. é. Em Sim, a Boston eu Isabel estudava é. na casa dessa professora e ela recebia convidados assim ilustres Aham. você entendeu? Da Inglaterra, da Califórnia, de Nova York. Ela Uau, sempre levava. uau. Acho o Nós máximo. tínhamos Esse é o meu workshops. sonho, é o meu sonho. Olha, Alexandre Sete. Boa noite, Alexandre. Olha, Esse é o meu Alexandre, sonho. O meu sonho é ter assim uma casa espetacular, assim, numa quinta, e poder fazer montes de eventos de astrologia na minha casa, e depois assim com vários oi quartinhos tipo Miriam, turismo rural. Olá, tem que ser, Miriam! É, eu vou fazer isso. É é, só eu ficar aproveitar, rica, vou aproveitar ficar que eu, rica. É. Eu tenho aí Júpiter jubilado. Sim. vamos Olá, ficar boa ricos noite. junto. Vamos. Eu fui à aula do Alexandre Chat. Eu estive lá na aula dele. Pronto, não Ele, pude ir à ele sua. deu curso, ele deu curso aí, não foi? Ou você foi na Não, ele deu palestra dele curso. no congresso? Sim, no simpósio. Ele teve cá. E depois Foi ele uma voltou das que para eu dar fui. aulas. Sim, depois ele voltou para dar aula, exatamente. Também fui à aula do Maurício Bernis, adorei. Fui à E ele, aula, sim, da Clarissa. Tem um apelido. Como é que é? Clarissa? Não, Celisa, Celisa Celisa. Bereger. Exatamente. Então Muito foi aí bom. que eu te encontrei, porque eu fui à palestra da Celisa Ah, mas eu e estava no você. público, Eu sentadinha. também estava no público assistindo. Ah. Olha, mas eu acho que não fui. Ah, do Alexandre, sim, mas eu não fui à sua, eu não me lembro de si. Se não tinha ficado. Tinha Está logo ter. perdoada. Pois estou, pois é. Mas então, já estamos Não, você a sabe, retificar com este encontro. isso, a minha palestra aí foi a que Foi fez sobre mais o quê? sucesso. Foi sobre o A que quê a fez sua? mais sucesso foi, foi uma pesquisa astrológica no mapas de dependentes químicos, numa Ah, clínica de recuperação de dependentes químicos, baseada uau. em traumas infantis e abusos sexuais na infância, e eu mostrava os mapas e falei a relação que tinha Que giro. Marte e Lua nos ângulos sobre a influência de trauma na infância. E eu fiz essa palestra em Portugal, fiz a palestra no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Boston, Uau! porque é uma pesquisa original. E eu preciso gravar agora um vídeo, que na época não tinha essa oportunidade de fazer um webinário, um curso online, e tem um material para um livro. Aqui nós, eu e você, os extrovertidos, nós falamos mais, porque ter a paciência para escrever o livrinho solitário ali Pois é. O Alexandre está a dizer que adorou a sua palestra. Agora vai ter que arranjar uma palestra para fazer nas jornadas astrológicas de outono de 2022. Vou. Está Ó, combinado. ó, Júpiter em peixes. o Alexandre Ele disse que foi. o Alexandre disse que assistiu minha palestra. Não sei se foi em Portugal ou foi no Rio de Alexandre, Janeiro. eu assisti à sua, que era de medicina chinesa, se não me engano. É, Com astrologia. O Alexandre tem duas Valências. áreas assim Uhum. que é a parte de medicina chinesa, que é muito impressionante, e o que eu acho é o trabalho dele em astrologia mundial, sabe? A Yeah. relação política, geopolítica, econômica, as previsões que ele faz são muito interessantes. Só o Bruno Bernardes, meu colega aqui, também mora aqui perto. Oi, Bruno, boa noite. Seja É mega bem-vindo. famoso, Nando. Tá aí os amigos todos dão uma É, força. são Em todos direto para o mundo. astrolovers. Todos Em direto astrolovers. para o mundo. Eu vou São todos convidar todos para falar astrolovers. comigo. Vou convidar todos Convide, depois. convide todos os brasileiros, você Pois vai você ver. ajuda-me a convidar, está bem? Ajudo. Ajuda. Então, é mais perguntinhas. Tenho mais perguntinhas, mais perguntinhas. E então, pronto, é uma pergunta, não é, da Algibeira. O que é que representa a astrologia na sua vida e como é que ela mudou a sua vida? Tcharam! Ó, a primeira coisa é o efeito psicológico. Como eu falei para você, foi a Pois, psicologia geral, um livro freudiano que me levou para pois é. a astrologia. Então, a astrologia me permitiu perceber que a minha família, as pessoas eram todas diferentes e Uhum. existiam compatibilidades e incompatibilidades, porque eu brigava com todo mundo na família, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a É mãe. o Lua Aí, Carneiro outra vez! Na 4, com a família. pois é, não, e fogo em Pois geral, é. né? Porque o Carneiro e o Sagitário são dois fogos. Eu sou o único fogo da casa, da família. Era o Pois. único fogo. Então, quando eu percebi, eu falei, então além do Freud, da psicologia, existe
realmente os tipos zodiacais, e as pessoas são diferentes entre si, eu não vou mudá-las. Então tenho que Exatamente. aceitá-las como elas são. Mas é que Essa foi ajuda a imenso. primeira cura. Ajuda. Essa foi a Sim, primeira cura que a astrologia me deu. Foi reconhecer a diferença em cada um, e o seu respeitar. zodíaco, Uhum. e respeitar, né? É. E quando eu mudei, E aceitar, não é? e aceitar. Então, quando eu parei de brigar e eu mudei, a família mudou também. Toda a gente passou a adorar a astrologia graças a si. Fernando, continua a estar, continua a estar. Estás aí muito É, bem. continua, Foi o é, que eles mesmo, disseram, foi? foram eles que disseram. E um milagre aconteceu depois, Exato. já na escola de astrologia em São Paulo, por exemplo, Aham. eu era péssimo em matemática e desmotivado, mas a astrologia me motivou a estudar. Né? Na época, os cálculos eram feitos à mão, tinha que usar a tábua de logaritmo, Meu as Deus, efemérides, a sim. regra de três, e eu aprendi sozinho para Ai, poder meu fazer o mapa Deus, astrológico. sim, Então, a sim, astrologia sim. me curou o trauma da matemática, você viu? Até a retificação do Meu mapa astrológico e Deus. projeções secundárias eram feitas tudo à mão, sem Ai, computador. ainda bem que eu nasci depois. Ai, não. Ai, meu Deus. Não, eu Você, estudei isso. Eu estudei isso por causa do exame da ESAD. Mas mas eu isso é um nunca mais desafio. voltei a estudar isso. Isso é um drama. Isso Esse é é um, um esse é um, pesadelo. esse é um desafio. Se existe realmente uma egrégora, os deuses, planetas, se eles existem realmente como arquétipo, eles ficam observando você e a sua dedicação aos desafios para aprender Ai, astrologia. Aí ele te sim. abençoa pelo seu esforço. Mas há tanta coisa para aprender. Meu Deus, todos os dias eu sinto que tenho tanta coisa para aprender. Não é? É que a astrologia é Muito. inesgotável. E Não, quanto não mais eu estudo, esgotava. mais percebo que não sei nada. É aquela clichê, mas é verdade. A sério. Se eu for pensar nisso, eu nem consegui estar aqui a falar em É, público sobre astrologia. A sério. a astrologia me abriu o mundo, porque aí eu comecei a ter um interesse a visitar os observatórios astronômicos para olhar no telescópio as estrelas e os Aham. planetas. Aqui o Sim. céu é muito lindo no interior, entendeu? A Sim. astrologia me abriu a porta da mitologia. Eu já gostava da mitologia grega por causa das tragédias, isso fazia parte da Sim. literatura, tragédias, as Claro. comédias, os Pois. deuses gregos. Então, sabe, então todo esse mundo vai se abrindo por causa da astrologia. Sim. É, Fernando, a isto outra é. nossa colega ali, a Mônica, que tem vários mapas à mão. Eu também guardei alguns mapas à mão. É Eu, fi- eu, terapêutico. eu só fiz um, que era obrigatório, eu tinha que aprender a fazer, não é? Eu nunca mais fiz. Fernando, tem assim algum guru que o inspire, que o guie, ou então pessoas astrolovers que não dispensa de seguir, só para eu saber? Não, o guia, olha, Sim, um guru, um inspirador, um astrolover é, espetacular. Quer dizer, há imenso aí no Brasil. Eu acho que é difícil de responder é, esta pergunta. Eu tenho não, imensos. tem. Eu agradeço a todos os meus professores aqui que foram muito inspirados, não é? E agora eu tenho que dizer um que realmente me influenciou bastante porque ele tinha uma abordagem psicanalítica que já você vê que eu gosto todo da psicologia, não é? O que E é que ele tem na fez essa. 8? Tem Eu algum planeta no tenho 8? eu tenho Não. Urano na 8, mas eu tenho Ah, Um Stellium na 12, na não é? 12. Ah, claro. Então tem toda a psicologia, a psicanálise, todas essas coisas me Claro, interessam. Você claro. viu que eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, né? Eu era um tradutor, mas acabei trabalhando Fazer não em voluntariado. uma. Não, eu trabalhei lá Ah, mesmo trabalhar, com mesmo ganhar dinheiro. Sim. a dependência química. Eu Ah, sim, mas eu fazia. não assisti à palestra. Você vai assistir, eu vou fazer de novo. Está bem. Se quiser, até pode fazer O, nas minhas jornadas. vamos fazer, vamos Está bem. fazer. Eu tenho 2022. mapas para apresentar. Isso. Olha, eu estou falando de André Barbeau, o astrólogo Ah, francês que mas ele é faleceu famoso. recentemente. Ele não é famoso. Ele é muito famoso Ah, eu e o conheço o nome. André Barbeau, ah, Ele tem algum poucas livro? obras, tem livros dele Ah, em eu conheço o nome. português e Conheço o tem nome. livros, muitos livros em espanhol. Ele escrevia em francês, agora está sendo traduzido. O André Barbeau, agora os ingleses não conheciam o André Barbeau, e nem o Morin, Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Enfim, Uh, o André Barbeau me marcou tanto porque colegas aqui traduziam os artigos dele e publicavam numa revista esotérica que eu seguia.
e me influenciou muito porque era a única fonte de conhecimento, fora alguns livros. Pois. E quando eu estive nos Estados Unidos num congresso com um amigo do André Barbeau, que está, né, que ainda me corresponde com ele, ele falava inglês. O André Barbeau não falava nem inglês nem português, e eu não falava francês. Ui, Aí bonito. ele fez essa ponte e o André Barbeau me escrevia cartas e me mandou o seu último livro de presente para os Estados Unidos, para mim, e me autorizou a traduzir o livro. Eu falei, mas eu não sei francês, eu tenho um livro até aqui hoje. E ele falou, vou me aposentar, não vou mais a congresso, né? Poxa, Aí no Rio de Janeiro foi a Celisa, mas na revista Planeta foi o Valdenir Benedetti, um astrólogo nosso conhecido que faleceu também. Ele respondia pelo André Barbeau na revista Planeta, aqui no Brasil. Então, acho que uma grande influência que eu tive foi realmente, se eu posso dizer, o André Barbeau. E depois tive outros que me influenciaram, como a Liz Green, aqueles livros famosos da Liz Green, maravilhoso. né, Sim. porque ela é junguiana, você vê, então ela deu um aporte junguiano. E, uh, e aí conheci também pequenas traduções a gente chama de Jean-Baptiste Morin, e lá nos Estados Unidos ele é conhecido como Morinos, também nunca tinha sido traduzido, um senhor da AFA, da Associação Antiga de Astrologia do Arizona, traduziu do latim para o inglês toda a coleção do Morinos, né, Morinos, Astrologia Gálica, que é Os celtas, uma gema, não é? sabe? A astrologia francesa ela é muito rica e muito É importante. As pessoas Gálica não de conhecem. França. Aham. É uma das, né, eles tiveram acesso a fontes, não é? Uau. Aqui houve Então, uma nossa seguidora, que é sua amiga, Manchini Mónica. Ela diz que é a para Mônica. para quem não mora em Portugal, aproveitem os clássicos traduzidos pela biblioteca Sadasu. Ah, então você vê. Sadasu. Eu não sabia. Obrigada, Manchini Mónica. Tem que ir ver. Eu não É, sabia. a Isabel sabe, um amigo meu na Inglaterra está em contato com essas pessoas que estão traduzindo o Barbeau. Então, o Barbeau, basicamente. Mas eu queria falar para vocês portugueses, assim, fazerem vocês têm um privilégio que nós não temos, que é um sonho meu que eu vou ter quando eu for aí. Que vocês moram tão perto da Espanha e da cidade de... ai, meu Deus, como é o nome daquela cidade universitária que é pequenininha? Salamanca. Ali, Salamanca. Eu tenho uma casa ao Você- pé. Eu descobri que está lá a astrologia no portal, não é? Alguém há pouco tempo comentou isso comigo. Mas que Então, mais há lá? Que mais há eu lá? pediria Eu vou o que tem lá. lá, Eu, o que eu tem tenho uma lá em casa Salamanca. a 100 quilómetros de lá. Ai, vamos lá, por favor, eu limpo a casa, faço a faxina, cozinho, lavo tudo. Salamanca é maravilhoso. Mas agora aquilo está complicado por A causa do Covid. Alexandra, tá, não, agora não. Mas imagina só que em É Salamanca, na lindo. Salamanca é universidade, lindo, lindo, lindo. Tem o Museu de Arte Nova, que eu lá adoro. Museu de Arte Nova. na Faculdade de Medicina de Salamanca está a sala de aula onde foi dada a última aula de astrologia 300 anos atrás. Ah, O na curso Europa. Está foi lá? em Salamanca e foi na Itália, se eu não me engano, não sei se foi em Uau. Pádua ou E em se a pessoa for à Bolonha. Então, biblioteca, eles deixam ver os livros, é? tem que ir às bibliotecas, fuçar Ah, os livros medievais que estão lá, você entendeu? ah, Tem que sim. tocar na parede, na Mas cadeira onde estão. tem que ser consigo, porque eu não sei ler aquilo. Vamos, É? vamos fazer uma excursão? Vamos fazer uma excursão. Mas para mim, para a minha lua em Sagitário, na 5, fazer uma excursão a Vamos. Salamanca, todos os astrolovers, é o máximo. Depois que acabar Música, depois que acabar música o para os meus congresso, ouvidos. Pronto, vamos passear. então já plantamos semente agora. É, tá Aproveitar completamente. o trígono de fogo de hoje, Exatamente. já plantamos a semente para daqui Pronto, o a 2 anos. As jornadas astrológicas de outono não tem que ser num sítio em Portugal. Pode ser em trânsito para a Espanha. Vamos e voltamos.
No autocarro, em vez de ser numa sala de aula, Autocarro. no autocarro as palestras de astrologia a passarem, não é? A pessoa com o microfone vai passando o slide e vai falando. A pessoa está sentada Ah, mesmo, não é? Vai aproveitar. a emoção é tão forte que eu vou chorar, hein? Oh, Fernando! Mas eu sou capaz de fazer isso. Eu estou a brincar, mas eu sou capaz. Completamente Eu, capaz. sei- eu tenho certeza que você é capaz, por isso que o Ah. universo nos colocou em contato, Alessandra. Bem giro! Se foi a última vez que foi dada a astrologia na Europa, há 300 anos, é o máximo. É o máximo. É, É. é, Temos é de levar é, alguém. Eu arranho espanhol porque eu sou. Sabe que eu sou milongueira, né? Eu aprendi espanhol argentino. Mas eu, para a Espanha, o argentino, eles não gostam do sotaque de espanhol argentino. E os espanhóis não gostam assim tanto de nós. Só os galegos é que nos amam. Portanto, temos que arranjar alguém que fale espanhol. Depois eu, arranjamos. Depois arranjamos. tá, arranjamos, O arranjamos. Fernando é mais inglês e português, não é? Eu Mas falo, eu falo arranja-se. espanhol também. Eu, espanhol, Então pronto, está feito. eu sou tradutor de espanhol também. Então pronto, isso é o salero da Lua em Carneiro, não é? Faz tudo, É, não é? porque eles falam, né, na Espanha eles falam feliz, Feliz. feliz. Pois, eles também não nos entendem. Os espanhóis também não entendem os portugueses. Não entendem Ó, nada. Isabel falou, Isabel falando, conta comigo. Claro, tem que contar com Isabel. A nossa, a minha. É que a A minha é a sua, sua, a minha. Tá, pronto, a é Isabel a já está. sua. Então pronto, se a Isabel já Já alinhou, está. já vamos Vai ser fazer. uma, vai ser, vai ser uma, Olha, vai ser a fazemos o caminho de excursão do Santiago. século. Muito bem. Assim como há caminho de Santiago de Compostela, fazemos o caminho da astrologia a Salamanca. Pronto. Ah, não. Aqui a Regina falou, não, Regina, eu sou velho, já sou da terceira idade, não posso mais andar a pé em lugar nenhum. Não, ela Eu está a tenho fazer uma que... piada, Fernando. Assim Há como uma há o caminho. piada. Assim como há o caminho de Santiago, a Santiago de Compostela, vai agora aparecer o caminho dos astrolovers da Salamanca. Mas não vamos a pé. Não, vamos ao autocarro. No autocarro, olha, a Isabel fala espanhol. No autocarro vamos fazendo palestras. As pessoas estão sentadas e depois vai mudar. O condutor vai Isso conduzindo. é possível. É. E a pessoa vai falando com o Vocês microfone. sabem, eles já faziam isso nos Estados Unidos em cruzeiros É, marítimos. olha, podemos ir de barco. Podemos dar a volta. Vamos até ao Porto e depois vamos de um barquito do Porto para o Douro. E do Douro vamos ao autocarro. Eu tenho isso tudo, eu tenho lá a casa, conheço estes caminhos Olha, todos. nossa, que coisa maravilhosa. Vamos Não fazer o vamos Douro. aquela, Fazemos não vamos. Lisboa-Porto, depois logo vamos de barco, ou podemos ir de avião, Lisboa-Porto de avião, que é meia hora. E depois fazemos o barco do Douro, todo com palestras durante o cruzeiro, não é? E depois todos Isso no é maravilhoso. autocarro, e mais uma palestra no autocarro que tem Salamanca. Uma boa Muito ideia. Olha bom, que muito bom. Está feito, Fernando, 2022. está Isso é, feito. Júpiter em peixes pede água, não é? Temos que É fazer água. água. Tem que ser água. Tem que ser água. Que bom. Está feito. Eu sou E nossa maluca lá, mesmo para fazer isso. E é, até lá, o o pessoal que está Covid, nos até assistindo, lá temos tempo para recuperar do Covid, a economia vai melhorar, vamos juntar dinheiro, temos mais ou menos um ano e meio para juntar dinheiro para fazer isto tudo, não é? E pronto. E se formos eu acho, muitos, o eu acho. barco é nosso. Que máximo, diz a Isabel. Sonhar não há limites Ó, a para sonhar, Regina não está é? falando da experiência dela em Netuno. Netuno não é brincadeira, tem que ter um respeito muito grande com ele, né? Mas Porque eu tenho a lua em conjunção com Neptuno, eu sou amiga de Neptuno. você vê? Sou. Todo mundo fala de Júpiter, Saturno, Plutão, Júpiter, Saturno, esquece o pobre do Netuno. E É, ele fica enciumado, com ciúmes. é. Tem Pois mais é, pois é. pergunta, Alexandra? Tem mais uma que é mensagem para os astrolovers do mundo. Do mundo? Do mundo, Astrolovers está... do mundo? Sim, mensagem Então do se é Fernando assim. Guimarães. E depois as Astrolovers do perguntas. mundo. Enquanto o Fernando fala a mensagem, vocês podem fazer as vossas perguntas. Ali na caixinha, não é? Na caixinha. É agora. Tá. Então a minha mensagem, Astrolovers do mundo, univos. A palavra pós-pandemia é união. Pois é. União porque cada um de nós tem um dom, uma peça do quebra-cabeças, e se não nos reunirmos, não vamos formar essa grande figura da astrologia, porque cada um tem uma preferência por astrologia tradicional, esotérica, psicológica, védica, e ao invés de ficarmos brigando dizendo a minha é a mais correta, a minha é a melhor,
não vamos conseguir. E a gente vai ter que fazer isso, vai ter que visitar, sabe, fazer festas, ir ao museu, ir ao barco, ir à Universidade de Salamanca, fazer aquela dança magistral, você entendeu? Um grande almoço, um banquete para todos, porque nós temos que honrar todos os deuses. E, infelizmente, ainda estamos na era, estamos trocando agora a era, não é? Em que as pessoas ficam muito mental e racional e não vivenciam a astrologia do ponto de vista de Lua e de Vênus, de sentimento e de emoção, com a inteligência emocional. Isso é muito importante na interpretação, porque precisamos de empatia para com clientes, precisamos ter paciência e tolerância com as diferenças. Verdade. Então, os astrolovers do mundo, univos. E nada melhor que viagem para unir as pessoas e aprender novos idiomas, que é o que nós estamos fazendo. E estar com a nossa tribo, como dizia a Luísa Zancote, que foi uma imagem que ela lançou nas minhas jornadas de 2016 que eu nunca mais esqueci, porque foi tão bom estar assim com 25 pessoas, fechada numa aldeia no fim do mundo, a falar só da astrologia durante 3 dias. Foi tão bom, tão bom, tão bom. A Xênia está falando, o saber e o sentir. Né? Porque a gente sabe, tudo isso, a diferença entre Saturno e Júpiter, Sol e Lua, Marte e Vênus, é entre o seco, o árido e o úmido, entre o quente do fogo e o frio. Assim, sabe, não podemos brigar, a gente tem que juntar, porque essa é a alquimia. Juntando... Sim, a diversidade é a riqueza. Não é? Ainda bem que ninguém estudou mesmo. É isso, o temperamento é unir... ainda não falou do seu curso, Fernando. O Solar vou falar. Então vá. Então, olha... Mas assim, isso, por exemplo, acho que isso essa nova era de Júpiter e Saturno em Aquário, iniciando a grande mutação da triplicidade do ar por 200 anos, que vai acontecer daqui para frente, e aconteceu há 800 anos atrás. Então, essa vai ser uma oportunidade democrática, apesar do ar ser mais racional, mas ele tem ainda um pouco de umidade. E acredito que a gente vai poder... fazer essa alquimia, porque a gente tem que juntar os filósofos com os cientistas, com os artistas e com os místicos. Como era antigamente, não é? Como era antigamente, os 4 pilares do saber. Né? O filósofo não é melhor que o artista, o cientista não é melhor que o filósofo ou que o místico. E o místico não é sobrenatural, o místico vive aqui, você entendeu? Em harmonia com a natureza. E temos que trazer isso para a astrologia. Para a teoria e para a prática. Claro. Eu também adoro a moderna e a tradicional, Regina. Gosto muito mesmo. Então, vou fazer a propaganda. Fazer a propaganda do Solar Fire. Mas eu queria que você falasse também do Solar Fire do seu ponto de vista. Porque quando eu falei para você que eu fiz um curso do Solar Fire, você ficou... eu já sou cliente. Sim. Eu só ainda não concretizei porque estou em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho Martin Carneiro, não paro quieta. Mas sou a primeira cliente, sou Martin Carneiro na 9. E agora está na 10. Então não consigo ficar quieta. Agora está por lá. Por isso, eu sou completamente fã desse tema. Eu ando atrás do Jorge Lancinha para ele fazer isso e já agora vou deixar de andar atrás dele, vou comprar o seu curso e pronto. Porque nós temos o Solar Fire, mas aquilo é um mundo. E dominar é um mundo. É um mundo maravilhoso. E a pessoa perde. Eu tentei colocar o máximo de informação, são 19 capítulos de aprendizagem que você pode escolher para assistir todos. Vai desde do mais básico ao nível intermediário e a uma outra coisa mais avançada. Eu adoro, completamente. Como ele está em inglês, eu ajudo traduzindo para quem não conhece o inglês. Ai, Fernando, ajudo a traduzir os botões, as funções. Maravilhoso. Sabe? E que mais que eu... Então são 3 horas. Qual a plataforma? É o Hotmart? A plataforma que escolheu? Ou não está no Hotmart. É Boost? Não. Está num site especial. Se chama D de dado, M de Maria, Astro. dmastro.com.br. É mesmo uma plataforma de astrologia. Que giro, não sabia.
dmastro.com.br. Ah, eu aí vi isso, mas eu não percebi. procura cursos de astrologia, ou Solarfire, ou Fernando Guimarães, e vai levar direto aos meus cursos dos 4 temperamentos e do Solarfire. Qual é o Depois que você... próximo? O próximo já está pronto, já está sendo editado. Ah, Esse que é bom! para estudantes do nível intermediário. É a síntese da interpretação astrológica. Ah, coisa Depois boa, que, Fernando, que depois que o aluno... maravilha! Sim, eu Coisa acho assim, boa, foi são como todos eu cursos aprendi. ótimos. Ah, que A Mônica colocou maravilha! DM Astro, porque depois que as pessoas sabem interpretar planetas nos signos, planetas nas casas, casas nos signos, tudo isso, aí eu ajudo, eu dou fórmulas para as pessoas, e aí a síntese da Maravilhoso. interpretação vai ser assim, síntese de interpretação, amor, todos os signos, casas e planetas envolvidos com amor e temperamentos. Coisa mais linda. Vida financeira, todos os signos, casas e Adoro, elementos. Saúde, adoro. depois vocacional, Já vou comprar esse entendeu? também. Eu adoro, é o meu alimento, não é? Lua em Sagitário Isso precisa de se é, alimentar. eu dou passo a passo uma Que fórmula para as bom! pessoas fazerem como se fosse um trabalho Ótimo, de casa. Você ótimo. faz um rascunho da mão. Muito bem, eu até vou recomendar aos meus alunos. Adoro, adoro. Maravilhoso, maravilhoso. É era de Aquário, é isso mesmo, Fernando. Olha, agora não sei se está comigo. Fernando! Eu estou com você. Peraí, Ainda bem. Está, sim. estou aí? Está me Tá, ouvindo? E ela foi procurar no dicionário. A mulher que foi! está me espionando foi procurar, eu Ah, estava conversando com é a você, sua ela foi. Siri, é a sua Siri. Caranguejo. É, eu sei, eu adoro a Siri brasileira. Eu sou completamente fã do Brasil. Sou completamente fã. Olha, minha prima entrou, Andréia. Nossa, Tenho aqui uma ela. pergunta para si. Como é que se Tem pode pergunta? frequentar? Sim, é sobre o seu curso. Como é que se pode comprar o curso? Eu vou ajudar, é uma aluna minha. Eu vou ajudar, é muito giro. Eu por acaso estudei É, muito os temperamentos com a Saturnal. Eles são faz, muito é, tradicionais e isso é básico, é obrigatório. é básico, tradicionais, é. É muito Então, bom. nesse curso eu dou as fórmulas tradicionais ensinadas pela minha professora, que seria um livro maravilhoso em inglês. Ela é Sim, americana, morava ou estudava na Inglaterra, e ela escreveu o único livro clássico dos 4 temperamentos. Então, ela dá várias fórmulas medievais e helenísticas, né? E eu depois adaptei as fórmulas para quem não conhece a astrologia tradicional, porque nem todos sabem calcular o almúten e exato, aquelas... nós também demos na Saturnal, eles dão muito É, ênfase a isso. Sim, Fernando, não estamos a ver a sua imagem, só estamos a ouvir. Será que é, então, porque será que é um a minha sinal imagem está divino? cancelada. Pois está. Será que é um sinal Não, divino para a gente terminar? É que a gente já passou de eu, 1 hora, só estou. eu acho, Eu estou super eu acho, interessada na nossa conversa, por isso é que, e como sei que agora o Instagram já não nos pune, eu estou a deixar andar. Mas sabe o que é que o Fernando podia fazer? Um curso muito giro, muito giro, muito giro, um novo, que eu adorava. Eu comprei um livro dela, da Barbara Hobson, se não me engano. Olha, tenho aqui o do Robert Tent. Tenho aqui, para cá está aqui. Em inglês, claro. Mas você, eu comprei um livro da, acho que é a Barbara Hobson. Tenho aqui, só que isto é um calhamaço. Mas pronto, ok, está aqui eu para o que a tenho gente esse precisa. é ótimo. E Você está, vê da minha sua amiga. fotografia? Já leu este, tem que ler este é maravilhoso. Da nossa amiga Luísa Arrancote, que é tipo, Então, eu adoro. esse eu não tenho, pois é, esse eu quero também. Fernando, Deixa eu te eu mando, perguntar, eu vou-lhe mandar pelo correio. Quer dizer, vamos chega lá trocar. daqui a Você 3 manda meses. e eu mando aquele Vamos, que você quer. Vamos trocar? vamos, vamos, Vou te vamos, fazer vamos, uma vamos. pergunta. Sim, Você vê minha foto congelada vejo. ou não vê nada? Vejo Então foto congelada. eu também estou vendo minha foto congelada. Acho que talvez, se não houver mais pergunta, eu acho que pode ser um sinal para a gente Pois é, o encerrar. sinal. Temos que conversar mais outro dia, então. Vamos conversar e É? vamos organizar juntos a viagem das jornadas astrológicas de outono, Júpiter em Peixes, Lisboa, Salamanca, pela água e Vamos, pelo autocarro. Vamos, e vem a vamos. malta toda do Brasil e a malta toda de Portugal e ficamos todos a dançar uns com os outros. Eu prometo que isso era o máximo, a gente fazer isso os dois, era o Será o máximo. máximo. Mas nós vamos conversar porque você vai ser a minha convidada então, em janeiro. Lembra? Eu vou trazer você para o meu canal e aí vou fazer Não fazia ideia. a sua Vamos embora. entrevista. Tá? Uh, agora sou Tá. eu, não é? Passada a pente Então, fino.
A Joana Fernando, foi entrou agora, muito bem. maravilhoso, passou no estante, adorei conversar consigo, não é? Eu Aliás, como também, sempre, não é? Foi foi ótimo. muito, foi muito leve, foi muito. Eu Obrigada por agra... todas as partilhas que faz, eu adoro. É uma pena às vezes não conseguir fazer tudo, se eu pudesse fazia tudo. Obrigada, Xana, obrigada a todos. A Xana e a Kirine dizem obrigada, Astro Lovers, adorei. A Regina diz um beijinho para Então, obrigado, vocês. Regina, A obrigado, Sari Gil Xênia, manda um beijinho para obrigado, si, boa noite para todos. Isabel, obrigado, Maria, Márcia. obrigada, foi maravilhoso, temos que repetir. Muito Vamos repetir obrigado a em todos janeiro. aos colegas Obrigada, portugueses, aos Fernando. colegas Vamos continuar a brasileiros que falar. vieram. Tá Sim, bom. Portugal e Brasil Portugal juntos. e Brasil. Obrigada. Para... Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Tchau, boa noite, Obrigada. Portugal. Beijinhos. Tchau, tchau, Até beijinhos, logo. Obrigada, tchau. Fernando. Obrigada.